Eu não vou ler o texto porque ele é bem extenso, mas vou pedir que você deixe a Bíblia aberta, que à medida que eu for contando a história, você pode olhar aí as referências, os textos que aí estão. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, diante do que vamos ouvir e fala, ó Pai, aos nossos corações, nos dê a Tua direção, a Tua graça, que sejamos confrontados, consolados e abençoados com tudo que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Você tem alguém ou mais de uma pessoa que você tem coragem de abrir o coração e dizer tudo que você está sentindo? Quando você está lá numa fase difícil da sua vida, ou aconteceu alguma coisa na sua vida e você precisa falar, você com alguém, desabafar com alguém. Você tem pessoas em quem você confia? E ao abrir o coração para essas pessoas, você tem certeza que ela vai fazer o que deve ser feito com a informação que você está dando para ela? Talvez você não saiba disso, mas as pessoas que nos cercam, elas são um grande instrumento de Deus para nos lapidar, nos moldar, nos guiar na vida. E nós somos transformados por Deus através da convivência que nós temos com algumas pessoas. As amizades que nós temos, elas influenciam e até transformam o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. E poucas histórias bíblicas ilustram tão bem essa verdade quanto o relacionamento de Davi, Abigail e Nabal. Já ouviu falar de Nabal e Abigail? A história que envolveu essas três pessoas fala de seres humanos que se tornam bestiais, mas que são contidos por seres humanos que são divinais. Pessoas que têm a capacidade de se estragar e de estragar tudo ao seu redor. Pessoas que já enxergaram o mal que podem ser em si mesmas e para os outros, e por isso entenderam que não existe outro caminho para as suas vidas a não ser render-se a Deus. Então, o que eu queria falar hoje é sobre a capacidade que algumas pessoas possuem de nos abençoar ou, digamos assim, de nos amaldiçoar com as suas amizades. Essa mensagem eu preguei para um grupo de pessoas há um tempo atrás, lá no nosso retiro de carnaval. E ali nós tivemos 6 mensagens falando sobre amizades espirituais. Essa aqui foi uma delas. Existe amizade que a gente tem com muitas pessoas, existem conhecidos. Conhecido é aquele que você fala: oi, tudo bem? E aí, como é que tá? E não passa disso. Amigo, a gente até sai com ele depois do culto e vai comer uma pizza ali. Como que é o nome daquele restaurante?
Bom, ponto B, por aí. A gente vai com alguns amigos aí, come, a gente vai na casa do outro, come. Em alguns momentos a gente sai junto. Agora, amizades espirituais. Quem são amigos espirituais? Amigos espirituais são pessoas extremamente tementes a Deus. Aqui nós já tiramos uma leva, né? Pessoas tementes a Deus. E não apenas pessoas tementes a Deus, mas são pessoas tementes a Deus que nos acompanham, estão perto da gente, que nos conhecem, que ouvem o nosso lamento, que ouvem as nossas confissões. Pessoas tementes a Deus que possuem maturidade e sabedoria de ouvir as nossas dúvidas. Porque tem gente que quando a gente fala das nossas dúvidas, logo diz assim, que isso, em que falta de fé, quem que... Se a gente pudesse abrir o coração com algumas pessoas e falar de questionamentos que nós temos acerca do mundo, da igreja, de Deus, talvez a pessoa não fosse capaz de suportar aquelas coisas que a gente tem para falar. Amigos espirituais são pessoas tementes a Deus que estão junto da gente para nos ajudar a carregar os nossos fardos e pecados, nos instruindo, nos corrigindo, nos orientando. São pessoas tementes a Deus, que estão do nosso lado, mas que são sábias, têm discernimento, têm maturidade, e com a sua sabedoria e com o seu conselho, com a sua intercessão, elas nos acompanham. A história que nós vamos ver e ouvir aqui essa noite fala daquele momento na vida de Davi, quando ele já tinha sido ungido rei. Davi foi ungido rei, mas ele levou um tempo para tomar posse. E entre a unção e a coroação, muita coisa acontece na vida de Davi. E nesse período o rei ainda era Saul. E quando Saul tem conhecimento, ouve do fato de que Davi foi ungido rei, Saul foi tomado, foi impulsionado por uma inveja mortal, tentando de tudo acabar com a vida de Davi. E aí, diante dessa realidade, Davi ele precisa fugir, e ele vai morar em cavernas. E com ele, ou junto dele, acompanhando Davi, vai um exército de muitos homens, que, além de terem sido expulsos de Israel, já reconhecem que o rei é Davi. Eles foram expulsos, mas entendem que o rei é o filho de Jessé. Então eles se juntam a Davi e formam um exército de aproximadamente 600 homens. E durante esse período em que Davi esteve refugiado, esse texto que nós temos diante de nós nos diz que Davi, ele teve contato com os rebanhos de um homem chamado Nabal. Nabal, ele é apresentado pelo texto, dá uma olhada aí no verso 3, como um homem rude e mau. Diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato.
No verso 17, você dá uma olhadinha aí, é dito que Nabal é tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Sabe aquela pessoa insuportável? Era Nabal. No verso 25 diz que a esposa dele, Abigail, diferentemente de Nabal, era uma mulher. Não, no verso 25, Abigail vai dizer que a insensatez acompanha Nabal. Em outras palavras, Nabal era um grande imbecil. Essa é a verdade. Era um idiota. Ele era um boçal. E essas expressões da Bíblia são eufemismos. Porque quando não é possível a gente conversar com uma pessoa, não é possível nem ter diálogo, é porque essa pessoa tem um rei na barriga. Como diz aí o ditado, é alguém que acha que sabe de tudo, que é um camarada extremamente petulante, arrogante. É alguém que não pode nunca ser confrontado, criticado, aconselhado jamais. Esse é o Nabal. Por outro lado, Abigail, a esposa de Nabal, e é impressionante como que esse casamento existiu. Um cara tão imbecil como Nabal e uma mulher como Abigail. Essa aqui é uma ótima história para dizer que os opostos se atraem. Abigail, a esposa do Nabal, é apresentada pelas Escrituras, eu li no verso 3, como uma mulher bela e inteligente. Existe. Na mesma pessoa. Brincando. Nabal diz aí que ele era um homem muito rico e possuía rebanhos que eram tosquiados no Monte Carmelo. Naquela época, o terror dos donos de rebanho era os chamados tuaregues. Já ouviu falar de tuareg? Tuareg era pirata do deserto. Assim como existiam piratas dos mares, existiam os tuaregues do deserto. E aquele bando de homens, aqueles 600 homens ali do exército que acompanhavam Davi, que formaram o exército de Davi, era uma espécie de uma força paralela que protegia e guardava os rebanhos de Nabal. Se você olhar aí no verso 16, vai dizer que os homens de Davi eram como um muro de segurança ao redor dos empregados de Nabal. Faziam a proteção dos pastores de Nabal, dos homens que cuidavam do rebanho de Nabal. E aí, diante de todo esse contexto de um homem tolo, diante de uma mulher espetacular, diante da fuga de Davi, dele fazer ali a segurança dos rebanhos de Nabal diante dos possíveis ataques dos tuaregues, diz o texto que Davi envia uma mensagem para Nabal e diz o seguinte: olha, nós somos nômades e precisamos de ajuda. Será que você não poderia enviar alguma comida, algum recurso? Será que você não poderia nos ajudar de alguma forma? E Nabal vira e diz mais ou menos o seguinte: eu não estou aqui para alimentar vagabundo. Pode ler depois. Eu não quero saber de você nem dos seus homens, então desaparece das minhas terras. E quando essa notícia chega aos ouvidos de Davi, ele fica furioso. Ele fica tão indignado que ele chega a dizer o seguinte: olha, que Deus me castigue se amanhã, nesse mesmo horário, eu não tiver acabado com a vida de Nabal. E aí os empregados de Nabal correm
e de forma prudente não falam nada com Nabal, mas procuram Abigail. E eles dizem: Abigail, a casa caiu. O Davi está vindo em nossa direção, furioso, com 400 homens, e ele vai destruir tudo. Porque o teu marido humilhou, desprezou e foi injusto com Davi. Nabal cometeu uma das atitudes mais insensatas das quais ele está acostumado a cometer. Aliás, o nome Nabal significa, sabe o quê? Estúpido, tolo. Então, Abigail, o que ela faz? Ela se apressa, ela manda matar os novilhos, manda apanhar uma garrafa de vinho lá na adega. Isso aqui já é interpretação minha. E ela vai ao encontro de Davi, recheada de presentes. E olha aí no verso 23, quando ela se encontra com Davi, ela cai aos seus pés e diz a Davi assim: olha, a culpa foi toda minha, não é culpa do meu marido, eu é que estou errada. Então, por favor, me perdoe, não leve em consideração o meu marido. Aceite aqui, os presentes que eu estou trazendo para você. Não destrua a minha casa, não acabe com a minha família, por favor. E aí diz o texto que Davi fica encantado com Abigail. Olha o que diz o verso 32, ele diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ou seja, Davi está dizendo assim: foi Deus que mandou você. Pode voltar para sua casa em paz, fica tranquila, porque não vai acontecer absolutamente nada com seu marido. E Abigail então consegue resolver o dilema, consegue apaziguar a situação, retorna para casa, e quando ela chega lá no seu lar, diz o texto que ela encontra o Nabal bêbado. Ela, muito sensata, não conversa com bêbado, espera a bebedeira passar, e na manhã seguinte ela conta para o Nabal o que aconteceu. E ela diz assim: ontem, mais uma vez, eu livrei a sua cara. Davi, ele estava vindo em nossa direção para destruir tudo que nós temos por causa daquela palavra tola que você deu e enviou através dos nossos pastores para ele. Eu fui lá e celebrei a paz com ele. O que aconteceu com Nabal? Infartou e morreu. Abigail deve ter ficado tão triste, né? E quando Davi soube do que aconteceu, o que ele fez? Casou-se com ela. Davi casou-se com Abigail. Mandou flores, mandou cartão, convidou para jantar. Gente, essa é a história narrada em 1 Samuel 25. Com algumas interpretações aqui do que está contando a história. Quais são as lições que a gente pode retirar para as nossas vidas dessa história aqui? Depois, se você quiser ler em casa, 1 Samuel 25, é um enredo fantástico. O que esse texto aqui nos mostra é que todos nós precisamos de pessoas como Abigail à nossa volta. Todo mundo precisa de alguém como Abigail à sua volta. Pessoas que com a sua sabedoria, com a sua lucidez, com a sua inteligência, são instrumentos do cuidado e dos livramentos de Deus sobre nós.
Essa é uma das funções dos nossos amigos espirituais. Amigos espirituais, eles fazem pelo menos 3 coisas por nós. Primeiro, o que um amigo espiritual faz? Ele se coloca entre nós e o mal que nós pretendemos fazer. O amigo espiritual faz isso. As amizades espirituais possuem essa função: se colocar entre nós e o mal que nós pretendemos fazer. Olha o que diz o verso 26. Ela diz assim para Davi: agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão, que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. A argumentação de Abigail com Davi é a seguinte: Deus me enviou para impedir que você suje as suas mãos de sangue. Eu estou aqui como instrumento de Deus para você não fazer a loucura de matar o meu marido. Davi, ele vai na direção de Nabal com o coração cheio de ódio, cheio de maldade, ele vai trucidar Nabal. E aí, no meio do caminho, entre Davi e o possível assassinato, entre Davi e o que ele pretendia fazer, aparece Abigail. E ela diz assim para ele: olha, Deus me enviou para impedir você de praticar esse mal que você está prestes a fazer. Olha o verso 28, ela diz assim: para que em toda a tua vida nenhuma culpa se ache diante de ti. No verso 31, ela vai dizer: para que o peso de ter derramado sangue desnecessariamente não esteja nos seus ombros. Então o que a Abigail faz? Ela se coloca entre Davi e o mal que ele pretende fazer. Essa é uma das funções dos nossos amigos espirituais. Pessoas que se colocam diante de nós e dizem assim: você não vai fazer isso. São pessoas que estabelecem limites para a nossa maldade. São pessoas que levantam um espelho diante da gente e dizem assim: olha bem para você, olha para o seu coração. Mas ele tem que ser gente que tem acesso ao nosso coração. E diz assim: você está cheio de cobiça, seu coração está cheio de inveja, você não percebe a iniquidade que está aí dentro, você está sendo egoísta, você está sendo intransigente nesse assunto, você não está correto nesse julgamento que você está fazendo. É gente que, com temor de Deus, com intercessão e com sabedoria, percebe as iniquidades do nosso coração. É gente que diz assim: ó, eu te conheço, eu sei quem é você. E nesse caso aí, o seu coração foi picado pela serpente, você está errado. É gente que tem a liberdade de chegar diante de nós e dizer: olha, esse caminho que você está trilhando é caminho de morte, presta atenção. Irmãos, todos nós precisamos de pessoas que sejam capazes de chegar na nossa frente em alguns momentos das nossas vidas e dizer assim: para, porque se você prosseguir, o que você vai encontrar é morte, é dor, é sofrimento. Gente que seja capaz de chegar diante da gente e diz assim: não faça isso, não cometa essa loucura, isso é uma insanidade muito grande.
Então, os nossos amigos espirituais são pessoas que, tementes a Deus, sábias, que convivem com a gente, são capazes de se colocar entre nós e o mal que nós pretendemos fazer. Quantas coisas nós não faríamos se tivéssemos amigos espirituais, capazes de estar perto da gente naquele momento da nossa vida em que a gente fez besteira. Outra coisa, outra verdade, os amigos espirituais, eles nos lembram quem nós somos. É isso que Abigail faz com Davi. Abigail, ao se encontrar com Davi, ela diz assim: Davi, você é o rei. Davi, você é o rei, você não é Nabal. Não faça isso, porque você é o futuro rei de Israel. Olha que coisa impressionante que ela diz a Davi aí no verso 28. Ela vira para Davi e diz assim: olha, você não é de ficar matando pessoas por aí, se vingando porque você, ela diz assim, você peleja as batalhas do Senhor. Ela está dizendo assim: Davi, essa luta que você está indo travar contra o meu marido, isso é uma vingança pessoal. Isso não é batalha de Deus. Isso é porque você está com um orgulho ferido, você quer se vingar. Isso não é batalha de Deus. Essa guerra que você está indo travar contra o meu marido é sua, é do seu coração. E Davi, se lembre que você não é um homem que vive para si mesmo. Você foi ungido rei. Você deve viver para Deus. Você foi escolhido por Deus e para Deus. Você esqueceu disso, Davi? O que você está indo fazer com meu marido é uma batalha sua, não é de Deus. Conta-se que na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, um dos comandantes entrou no escritório de Lincoln, e aí o presidente perguntou para ele assim: e aí? Como que estão as batalhas lá no fronte? Como que está a guerra? E o homem virou-se para Lincoln e disse assim: presidente, a situação está muito complicada. E eu espero que Deus esteja do nosso lado. Ao que Lincoln teria respondido para ele assim: não, comandante, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Faz toda a diferença. Essa batalha que você está travando, Davi, não é de Deus, é sua. Gente, se nós estivermos travando batalhas que são nossas e não são de Deus, a gente vai lutar sozinho, sem a ajuda de Deus. E aí Davi vem cheio de ódio, cheio de fúria, ele vai rasgar Nabal, ele vai destruir Nabal. E aí no meio do caminho, entre o mal que ele pretende fazer, aparece Abigail e lembra Davi quem ele é. Ela diz: Davi, você luta as batalhas de Deus. Você não é esse tipo de homem. Não faça isso. Você é o rei. Você não é como Nabal. Não se esqueça disso. Você não é um tolo. Você não é um insensato. Eu sei quem você é. Irmãos, amigos espirituais fazem isso. Nós precisamos de pessoas que nos lembrem quem nós somos. Pessoas que nos digam o seguinte: